Bom, então vamos à correção da nossa lista de exercícios sobre genética e hereditariedade. Na questão 1, vem dizendo o seguinte: cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho. Então, olha só, por essa primeira informação do exercício, a gente já consegue montar a legenda, né? Se vezinho, vezinho condiciona ervilhas verdes, significa que o alelo recessivo ele é responsável pela característica cor de ervilha verde. E se vezão, vezinho condicionam ervilhas amarelas, significa que o vezão dominante, né, é o alelo que condiciona ervilhas amarelas. Por quê, Karime? Porque, como nós já dissemos, o alelo dominante basta que ele esteja presente em uma única dose para ele se expressar. Então, esse único alelo vezão aqui, ó, domina o recessivo vezinho. Já a ausência do vezão aqui, ó, faz com que duas doses de alelos recessivos possam manifestar a característica recessiva, certo? Então, como vão ser os descendentes de uma ervilha assim, cruzada com uma ervilha assim? Então, olha a pergunta, ó. Cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho, os descendentes serão... Bom, para eu descobrir os descendentes, eu tenho que jogar no quadro de Punnett. Então, ó, a gente monta o quadrinho de Punnett. Lembra, ó, não usa o primeiro quadrante, tá? E aí, aqui você vai colocar as informações da ervilha verde e aqui as informações da ervilha amarela. E aí, agora você vai juntar a informação, ó. Vezão, vezinho. Vezão, vezinho. Vezinho, vezinho. Vezinho, vezinho. Então, ó, quantas ervilhas serão amarelas? Essa aqui, ó, tem um vezão, então amarela, amarela. Essa aqui será verde, verde. Então, ó, 50%, ou seja, a metade das ervilhas que nascerem serão amarelas. Enquanto 50% restantes serão verdes, ok? Então, a resposta correta vai ser a letra C. Vamos agora para a segunda questão. Se cruzarmos dois gatos, sendo ambos heterozigóticos, obteremos... Então, aqui, essa questão ela é uma oportunidade da gente lembrar o que é heterozigoto, ó. Hétero é um prefixo que significa diferente, então significa que esse indivíduo aqui tem alelos diferentes. Já o prefixo homo quer dizer igual, então significa que esses indivíduos aqui, eles têm alelos iguais, ó. Alelos iguais dominantes, alelos iguais recessivos, certo? Essa parte da nomenclatura aqui ela é bastante importante. Então, ó, se cruzarmos dois gatos heterozigóticos, obteremos... Então, toda vez que falar, se cruzar, quais serão os descendentes? Você tem que recorrer ao quadrinho de Punnett. Então, você monta o quadro de Punnett. Mais uma vez, ó, na vertical aqui você coloca as informações do pai ou da mãe e na horizontal do outro parceiro, né? Então, aqui você vai juntar, ó, azão, 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 azinho. Azão, azinho. Toda vez que tiver um dominante, ele vem na frente, tá? E azinho, azinho. Certo? É como se fossem aqui, ó. Se você tivesse colocado aqui os gametas do pai, o genótipo do pai, significa que aqui são os espermatozoides. E aqui você colocou o da mãe, né? Da gata fêmea. Então, aqui seriam os óvulos, certo? Então, esse aqui é o filhotinho que nasceria do cruzamento desse espermatozoide com esse óvulo. Esse aqui seria o filhotinho que nasceria do cruzamento desse óvulo com esse espermatozoide. E assim por diante, certo? Então, ó, como seriam os descendentes do cruzamento desses gatos? Eles seriam apenas heterozigotos? Não. Letra B, indivíduos azão-azão e azão-azinho na proporção de 3:1. Não, olha a nossa proporção aqui, ó. Nós temos, ó, 1 azão-azão, 1 azinho-azinho e 2 azão-azinho. Então, a nossa proporção seria de 1:2:1. 1 assim, 2 assim, 1 assim, certo?
Letra C, indivíduos azão e azinho na proporção de 2:1, respectivamente. Não. Letra D, indivíduos azinho e azinho na proporção de 1:2:1, respectivamente. Certo. Portanto, a resposta correta é a letra D. Vamos agora para a questão número 3. Um gato da cor marrom foi cruzado com 2 fêmeas. Deixa eu subir aqui a questão, fica mais fácil. Um gato da cor marrom foi cruzado com 2 fêmeas. Então, aqui estão as fêmeas, a primeira e a segunda fêmea, tá? A primeira era da cor preta. Então, o gato marrom foi cruzado com uma fêmea de pelagem preta e obteve 7 filhotes da cor preta e 6 filhotes da cor marrom. Então, quando esse gato era cruzado com essa primeira fêmea de pelagem preta, nasciam filhotes pretos e marrons quase que na mesma proporção, né? Agora, quando esse mesmo gato, ele era cruzado com uma outra fêmea, já a outra fêmea, que também era na cor preta, teve 14 filhotes e todos eles com a pelagem preta. A partir desse cruzamento, marque a opção que contém o genótipo. Genótipo é a combinação de alelos, né? Do macho, da primeira fêmea e da segunda fêmea. Olha só, gente, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Quando você tem essas características assim, marrom e preto, quer dizer, são 2 características diferentes e o enunciado não te deu uma legenda. Você que vai ter que pensar qual é a característica dominante e qual é a característica recessiva, certo? O melhor cruzamento para a gente descobrir aqui qual é a característica dominante e qual é a característica recessiva é o cruzamento do gato com a fêmea 2. Olha só, quando você está cruzando um gato de pelagem marrom com um gato de pelagem fêmea, um gato de pelagem marrom com uma gata de pelagem preta e está nascendo 100% dos filhotes pretos, você pode concluir uma coisa. Você pode concluir que o alelo dominante condiciona a pelagem preta e o alelo recessivo condiciona a pelagem marrom, certo? Então, você está montando a sua legenda a partir desse segundo cruzamento. Com isso, você já consegue descobrir o quê? A fêmea 1 azão ela tem que ter, porque ela é preta. A outra aqui também, um azão ela tem que ter, certo? Por quê? Porque a característica dominante, né, representada pela letra maiúscula, basta que ela esteja presente em uma única dose para ela se expressar. Agora, o macho marrom, para ele ter a coloração marrom, para ele ter nascido assim, significa que as 2 doses dele são recessivas, certo? Agora, presta atenção. Para um macho assim, cruzar com uma fêmea assim e nascer filhotes assim, significa que esse filhote recebeu um azinho do pai e o outro azinho ele tem que ter recebido de quem? Da mãe. Então, esse filhote aqui denuncia que a fêmea ela não é azão. A fêmea ela é azão-azinho, porque se ela fosse azão, esse filhote nunca teria nascido no marrom, certo? Já aqui, nenhum filhote nasceu marrom, 100% de uma ninhada de 14 filhotes, de 14 gatinhos, todos nasceram pretos. Significa que um azinho eles receberam do pai. E aí, obrigatoriamente, a mãe só tinha azão para doar, certo? Com isso, a gente descobre que o genótipo do macho é azinho, da primeira fêmea, azão e da segunda fêmea, azão. Então, ficou resposta letra D, certo? Vamos agora para a questão 4. Aqui. Imagine que no cruzamento entre 2 ratos de pelagem preta, característica dominante, então, o próprio enunciado está me ajudando a montar a legenda. Tá? Nasceu um filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos afirmar que, olha só, então, pelo próprio enunciado eu consegui montar essa legenda e eu sei que esse filhote é azinho, certo? Esses pais, por terem pelagem preta, ou um azão eles têm. Eles podem ser azão ou azão, concorda? Só que como que pais assim, azão, teriam filhos dessa maneira? Seria possível? Não seria possível. Então,
Para terem um filho com uma característica diferente da que eles apresentam, significa que os pais são heterozigotos, certo? Aliás, essa é uma premissa muito importante na genética. Pais de mesma aparência, tendo filho de aparência diferente, significa que os pais são heterozigotos e a criança diferente é homozigota recessiva, certo? Nós vamos ter a oportunidade de voltar nessa premissa nas aulas mais adiante, ok? Então, na questão número 4, ao observar esse fato, podemos afirmar que os pais do rato são brancos heterozigotos? Não. Letra B, os pais do rato branco. Desculpa. Vamos voltar na opção A porque eu interpretei errado. Os pais do rato branco são heterozigotos? Sim. Letra A. Letra B. Os pais do rato branco são homozigotos? Não. O rato branco é heterozigoto? Não. O rato branco tem o mesmo genótipo dos pais? Não. É impossível que o rato branco seja filho? Também não. Então, resposta correta, letra A. Vamos para a nossa penúltima questão. Número 5, né? Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina na sua pele. A melanina é um pigmento, é uma proteína, né, que pigmenta a nossa pele, nosso tecido epitelial, conferindo a cor da nossa pele. Algumas pessoas não produzem uma quantidade adequada de melanina, né? E aí elas têm uma doença genética chamada albinismo. O albinismo, então, ele é uma característica recessiva, conforme o enunciado já falou. Olha lá, tá lá no início, ó. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva, certo? Então, ó, se um rapaz albino se casa com uma menina sadia, né, que produz melanina normal, porém que a mãe dessa menina é albina, certo? Qual a probabilidade do filho desse casal nascer albino? Olha só, a gente já sabe exatamente quais são os genótipos do homem e da mulher, porque se eles são albinos, eles obrigatoriamente vão ser azinho, concorda? Essa mulher, por ela ser sadia, né, por ela produzir melanina de forma normal, ou ela é azão, ou ela é azão. Dúvida nela, quando eu tô com dúvida num indivíduo, ou eu olho para os filhos dele, ou eu olho para os pais. O filho ainda não nasceu, então eu não tenho como saber. Mas eu olho para os pais. Mesmo sem saber o genótipo do pai, eu consigo descobrir que essa mulher não é azão. Por quê? Porque a mãe só tem azinho para doar. Se a mãe só tem azinho para doar, obrigatoriamente a esposa desse cara albino aqui, ó, ela é heterozigota, certo? E agora que eu já descobri o genótipo dela e o genótipo dele, eu consigo fazer o cruzamento, certo? Aqui, ó, na vertical eu vou colocar os espermatozoides que esse homem produz e na horizontal os óvulos que essa mulher produz. Juntando óvulos com espermatozoide, eu tenho que a chance dessa criança nascer albina são 2 em 4. Se eu simplificar isso aqui, ó, eu vejo que ela é de 1/2 ou 50%, certo? Portanto, número 5, resposta correta é a letra C. Número 6, para a gente finalizar a correção aí. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um alelo dominante besão e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo. Do cruzamento de um casal que tem a pelagem preta, ambos heterozigotos, espera-se que nasça... Ó, essa questão é bem fácil. Se ele quer o cruzamento, basta eu colocar, ó, no quadrinho de Punnett, os dois heterozigotos e juntar, ó, óvulo com espermatozoide. E aí eu vou ver, ó, esse filhote aqui vai nascer preto. Preto. O único que vai nascer branquinho é esse aqui, ó, certo? Então, olha, 3 de cada 4 ou 75% vai ter pelagem preta. 1 de cada 4 ou 25% vai ter pelagem branca. Portanto, letra D, certo?